e hoje nós teremos nossa segunda reunião do ano de 2022, trazendo um importantíssimo assunto de dor abdominal na emergência. Antes do início da aula, a gente gostaria de agradecer a professora convidada, a doutora Janaína Luz Narciso. Muito obrigado, prof, por ter aceitado o convite. Imagina, tô dentro, depois outro dia a gente fala de fígado, quando tiver faltando gente aí para dar aula, tu me chama de novo. Pode deixar. Então, a doutora Janaína, para quem não conhece, ela é nossa professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, ela dá aula na sexta fase, ela é formada pela UFSC, morou em São Paulo, onde realizou residência em Clínica Médica e titulou-se especialista em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, é especialista em gastroenterologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, e pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, com atuação em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ela também fez doutorado em Ciências pela Unifesp, atualmente é professora adjunta de Gastroenterologia do Departamento de Clínica Médica da UFSC, coordenadora pedagógica da sexta fase do curso de Medicina e responsável pelo conteúdo de Gastroenterologia. Também é supervisora da residência médica em hepatologia do Hospital Universitário da UFSC. Professora, pode iniciar a palestra. Beleza. Eu queria dizer que é só continuar fazendo, né? Vai estudando, aí vai acumulando aí as coisas que fez, né? A diferença entre vocês e eu é o tempo só. E o tempo é uma coisa relativa. Se a gente dobrar, a gente está na mesma, né? Então, beleza. Vamos embora. Hoje a gente vai falar de dor abdominal. Se tiver algum problema, vocês me avisem, porque eu não consigo me ver, né? Aquela coisa de sempre. Pode deixar, qualquer coisa a gente avisa. Tá? Combinado. Então, a dor abdominal, ela é muito frequente, né, na emergência. E a primeira coisa que eu queria falar, que é o objetivo da aula, se vocês saírem daqui sabendo isso já é o suficiente, é que ela não deve ser silenciada sem que você saiba do que se trata, tá? Então, não é porque tem uma dor que tem que passar a dor sem você saber o que é. Você só pode pensar em fazer passar dor se você já souber o que é e se para esse caso a conduta for analgesia, tá? Porque em alguns casos não é analgesia. E qual que é a analgesia que você deve fazer? Por quê? Porque tem alguns remédios que são analgésicos e não servem para algum tipo de doença. Aí eu vou contando os casos conforme a gente for passando. Então, só um pouco da onde que vem a dor, para onde que ela vai, né? Que ela é uma complexa interação de neuroreceptores sensoriais nos órgãos abdominais, a transmissão dos impulsos através do sistema nervoso autônomo, em seguida pela medula espinhal até os núcleos talâmicos, ponte e medula. Os núcleos talâmicos enviam os impulsos para o córtex somatosensorial, onde os aspectos discriminativos da dor são interpretados dentro do contexto emocional do sistema límbico e córtex frontal. Então, mesmo o estímulo sendo igual em pessoas diferentes, ele vai ter um sintoma diferente, tá? Por todo esse trajeto que a dor vai percorrer. E ainda neurônios inibitórios, ao nível da medula espinhal e córtex cerebral, por sua vez, vão modificar os impulsos aferentes de dor. A dor pode se originar de lesão tecidual, de distensão, de contração, inflamação e lesão química direta. Não é porque a dor é forte que a doença é grave, tá? Isso é muito importante. Não é porque o doente está pulando, está quicando na emergência, berrando, que é uma coisa grave que vai ter que operar. E então a gente vai ver um pouquinho quando é que eles pulam, quando é que eles ficam quietinhos, né? Que é uma coisa para a gente, qual que a gente tem que se preocupar mais. Os mesmos receptores que respondem a esses estímulos nocivos, eles não respondem a estímulos mais tradicionais, como a compressão ou a queimação, por exemplo.
A dor abdominal vai ser sentida pelo paciente durante a colonoscopia como resultado da distensão do cólon ou alongamento do mesentério, mas não durante as biópsias ou retirada de um pólipo. E as pessoas têm muito essa sensação. Ah, eu fiz uma endoscopia, uma colonoscopia, eles tiraram um pedaço de mim, por isso que eu tô com dor agora. Não, é porque eles insuflaram, né? O cólon, o esôfago, eles são órgãos colabados, igual um tubo de pasta de dente, né? Se tiver cheio de pasta de dente, que são as fezes, ele fica com aquele formato de cheio. Se ele não tiver nada dentro, ele vai ficar colabado. E a mesma coisa no intestino. Agora, e também o esôfago. Se tu quiseres ver dentro, tu tem que insuflar. Quando tu insuflar, tu causa distensão, ou da alça do intestino, ou do esôfago e estômago, que vai agravar esse quadro de dor, né? E o doente fica achando que é da biópsia, mas vocês agora acabaram de aprender que não é. E pode acreditar que não é. Que tipos de dor que a gente tem? A dor visceral, a dor parietal e a dor referida. Isso vai ajudar a gente bastante, né? Às vezes o doente vem falando assim, eu tô com uma dor no estômago. Tens que perguntar onde ele acha que é o estômago. Na verdade, tem que perguntar para ele te mostrar onde que dói. Daí tu vai ver se é a localização da dor habitual do estômago é ali mesmo, né? Isso a gente vai tentar colocar na cabeça de vocês hoje onde cada coisa dói, que não é exatamente onde ela está. Então, primeiro, a dor visceral, tá? O que que acontece? Os nossos receptores viscerais respondem a estímulos mecânicos ou químicos. A dor não é bem localizada, pois a inervação das vísceras é multissegmentar e o número de terminações nervosas menor do que em órgãos altamente sensitivos como a pele. Então, ela não fica muito certo aonde, o paciente não consegue dizer aonde que dói. Uma das coisas que o paciente vai fazer com a mão quando te mostrar onde dói é que ele vai colocar a mão espalmada em cima da região da dor. Isso mostra que é uma grande região que está doendo. Quando a dor é na pele, ele aponta com um dedo só. Se ele apontar com um dedo só, provavelmente não é uma dor visceral, tá? Então, isso é uma coisa bem... para ficar bem claro para vocês, que a dor visceral ela é difusa e mal caracterizada. Geralmente, ela pode ser em cólica ou em queimação. Em cólica, geralmente proveniente de víscera oca, víscera que faz movimento peristáltico. Por exemplo, né, o intestino, cólica menstrual, ureterolitíase e litíase biliar, né? E queimação por causa de uma inflamação, por exemplo, uma úlcera, né? Que também é chamada dor urente, né? E pode ter muitos sintomas associados. Então, aqui também para vocês aprenderem que, às vezes, vocês vão ter sintomas autonômicos que vão dar uma sensação de morte iminente. E as pessoas ficam muito, muito preocupadas porque elas começam a suar frio, ter náuseas, podem ter vômito, ter diarreia e palidez associada. Isso não está também associado à gravidade, está associado à intensidade que o doente sente a dor. Algumas pessoas são mais sensíveis à dor. Para vocês terem uma ideia, existe uma doença que ela é considerada uma doença benigna, que não tem consequências orgânicas, mas que diminui muito a qualidade de vida das pessoas, que é a síndrome do intestino irritável. Ela é uma doença que tem dor associada à alteração do hábito intestinal, que pode ser diarreia ou constipação. E ela pode vir junto com sintomas autonômicos, da situação de pré e durante a evacuação, sudorese, náusea, vômito, diarreia e palidez, e não é nada grave, é síndrome do intestino irritável, tá? E mais uma coisa que é importante de lembrar, que os vômitos nem sempre localizam a doença no estômago. Muitas vezes a pessoa está vomitando por uma outra coisa, tá? Por uma outra situação.
Aí você vai pensar, vômito, ela tem uma doença no estômago, é uma úlcera, uma gastrite. Não. O vômito, ele pode ser por causa de uma ureterolitíase, de uma cefaleia, né? Por causa de uma cetoacidose diabética. E não está relacionado com o estômago. Então, nem sempre que vomitar é do estômago, isso é bem importante. Então, tem que perguntar se a dor foi forte para o paciente. Aí você sabe que teve sudorese, teve náuseas, palidez, pode ser sintoma autonômico. E, geralmente, na dor visceral, o paciente está agitado e inquieto. Então, é isso. Se tem um paciente gritando, deve ser uma dor visceral. O quadro clínico clássico do doente com uma dor, assim, lancinante e até segurando, assim, o médico, né, puxando ele para si, assim, pelo amor de Deus, né, isso aí é uma coisa comum no parto, né, que vocês vão ver muito, mas na sala de emergência é na cólica renoureteral, né, flitíase, ureterolitíase, dá uma dor muito intensa, o paciente fica muito agitado e inquieto, é bem típico, mas pode acontecer em outras dores viscerais. Então, a úlcera péptica, ela pode dar uma dor epigástrica. Ela pode ser gástrica, tá? Vocês vão ter isso na 6ª fase. A úlcera, ela pode ser gástrica ou duodenal. Se a úlcera for duodenal, ela pode doer no epigástrio, ela pode doer no quadrante superior esquerdo, direito, no trajeto do duodeno, no quadrante superior direito, irradiar pro dorso, porque o duodeno tem uma porção que é reto-peritoneal. Tá? Então, classicamente, a dor é epigástrica. O doente vai botar as duas mãos, assim, igual o Napoleão Bonaparte, né? Tem uma história que dizia que ele sempre tá com as mãozinhas no epigástrico, porque ele era um ulceroso, que era uma doença crônica. A úlcera, antes deles descobrirem a etiologia principal, que é o H. pylori, o Warren Marshall, na Austrália, ganharam o prêmio Nobel depois que eles descobriram a etiologia da úlcera e, por conseguinte, a cura, e passou de doença incurável para curável, né? Então, esse negócio não tem quase mais pessoas que ficam a vida inteira com a mãozinha no epigastro. Antigamente tinha. E a apendicite aguda tem também uma evolução clássica, que ela começa na região periumbilical e vai evoluindo para a fossa ilíaca direita. Não é igual a todos os pacientes, tem pacientes que vai ter dor no flanco direito, que pode ter um apêndice retrocecal, mas a maioria dos quadros clínicos é assim. E só para lembrar, essa dor no centro da barriga, no mesogastro, ela sugere uma dor de origem do intestino delgado, tá? As parasitoses costumam doer muito aí, doença de Crohn aí, e na fossa ilíaca direita, porque ela comete bastante tiro terminal, que é próximo ao apêndice. Então, a dor parietal, ela vai ocorrer pela estimulação do peritônio parietal. O que aconteceu? A doença, ela progrediu, ficou mais grave e ela começa a estimular o peritônio da parede não visceral, o peritônio que envolve a parede próximo à área da inflamação. Então, o quadro clínico clássico é esse da apendicite, que é a dor visceral referida, desculpa, vou voltar aqui, que a dor visceral, ela começa periumbilical. Quando ela vai para a direita, ela já está evoluindo para uma dor parietal, porque começa a acometer o peritônio parietal. E o peritônio, ele tem uma característica muito legal na história para vocês escolherem, que é que se o doente mexe, dói, porque o peritônio vai se aproximar do órgão, encostar no órgão, vai dar problema. Então, assim, perguntar se ele teve dor quando passou o carro nas lombadas, ou quando passou nos buracos. Se ele não souber contar, pede para ele pular, se ele tiver condições, né? Ou para tossir, né? Se quando ele tosse, dói. São todas as coisas que ele vai contar para você, que vai sugerir que ele já tem essa dor parietal. E também ele não vai se mexer. É aquele doente que está mais grave. Vocês já viram que a dor é visceral e ela evolui para parietal quando a doença é grave. Ela é mais grave, o doente está mais quieto.
Então, tem essa coisa de falar na emergência que o doente mais quieto é o que mais tem que dar atenção. Então, os impulsos nervosos vão viajar através dos nervos espinhais somáticos e as fibras vão chegar na medula espinhal, nos nervos periféricos, correspondente ao dermátomo cutâneo de T6 a L1, tá? E daí vão dar essa dor aí nessas localizações. Então, é mais precisa, são menos dedos que o doente vai usar para te mostrar, raramente um dedo só, não é o comum, dedo só geralmente é na pele. Eu sempre dou o exemplo de quando a gente está, eu sou nascida e criada aqui, então é o exemplo que eu dou, talvez tenha melhores, que a gente está andando na areia da praia e daí entra uma roseta, que é aquela espinho, né? E tu sabe exatamente onde é que a roseta tá, né? Então aquela dor é uma dor da pele, ela é bem localizada. É diferente ainda da dor parietal, tá? Pode ter associado contratura da musculatura e piora com a movimentação e com a tosse. A contratura da musculatura, ela vai ser involuntária, porque o paciente, porque está causando muita dor, e daí tem uma contração involuntária, principalmente no abdômen agudo perfurativo, quando cai ácido da digestão, né? O ácido gástrico cai na cavidade peritoneal, ou pode ser uma contratura voluntária, porque ele não quer que tu mexa no peritônio, e aí ele fica travando o abdômen, tá? E é o paciente quieto, apesar da dor estar mais forte, ele não te incomoda. Ele só quer que passe, aí ele fica tentando achar uma posição para passar, bem quietinho. Então, é o exemplo da úlcera perfurada, outra característica do EUTC. Não é que doeu tossia da úlcera perfurada e dor na passar na lombada da apendicite. Dor ao tossir e passar na lombada são características de peritonite, de dor parietal, de inflamação do peritônio parietal ou da parede, né? Então, a evolução da úlcera, quando ela perfura, é uma complicação, e a apendicite aguda mais grave. E a dor referida é a dor de um lugar que vai doer em outro, tá? Então, uma coisa muito interessante é que, por exemplo, na colecistite aguda, isso aqui é uma vesícula cheia de cálculo, a dor pode ser interescapular, tá? Lá atrás nas costas. A dor referida, ela vai resultar da convergência dos neurônios viscerais aferentes e neurônios somáticos de diferentes regiões anatômicas e neurônios de segunda ordem na medula em um mesmo segmento. A localização é precisa, normalmente referida na pele ou tecidos mais profundos. Ela confunde a gente. Se tu não souberes que pode ser, tu vai ficar viajando numa dor osteomuscular, paciente com dor nas costas vai ficar viajando, pneumonia, não vai se lembrar. Tu sempre se lembra, essa foto dessa moça é uma posição muito característica. Ela bota a mão por cima para te mostrar a região interescapular. É bem comum, tá? Pode doer na frente também ou só atrás. Geralmente dói na frente também, o que daí facilita, né? Um infarto de parede inferior, ele pode dar uma epigastralgia, que é uma coisa que pode confundir muito, assim, na emergência, porque daí o paciente está com dor abdominal, está com sudorese, palidez, tu acha que é sintomas autonômicos e é, na verdade, um infarto. Aí tem que ver se o paciente tem fator de risco cardiovascular, tá sempre atento para o diagnóstico diferencial da dor epigástrica. Tá? O doente, geralmente, nessas ocasiões, ele é pouco colaborativo, porque ele está muito sofrendo muito e tem dificuldades para se comunicar. Então, você tem que ter bastante empatia para extrair a história. Não é porque o doente não quer falar que tu vai virar de costas e vai lá e pedir um exame complementar e o exame que resolve o que é, o que não é. Tá? Muito embora a gente tenha, hoje em dia, 2022, muito mais exames complementares disponíveis que permitem diagnósticos mais assertivos, é um erro não fazer
a entrevista clínica, que vai te permitir fazer uma hipótese principal e um diagnóstico diferencial, caso a hipótese principal não esteja correta. Qual que é o maior medo, né? Qual que é o maior medo de quem está na emergência? Eu não sei o de vocês, mas eu sei o meu, né? Eu trabalhei 10 anos na emergência. O meu medo é chegar alguma coisa que eu não consiga resolver. A vantagem da dor abdominal é que ela tem um tempo para você resolver, não é uma coisa tão urgente, assim, que em poucos minutos o doente vai morrer na sua frente e não vai dar tempo, seu raciocínio tem que ser bem rápido e assertivo. Ela dá tempo para você pensar, fazer exames, né? Geralmente no seu plantão você consegue desenrolar caso você tenha vontade, né? Isso é muito importante, eu tento despertar em vocês a vontade. O trajeto nessa profissão, ele é muito longo, né? Se quiser se especializar e tal, ele é muito longo, e mesmo para quem não faz, né? Hoje a gente tem que trabalhar bastante com essa possibilidade, o pessoal está entrando na faculdade mais tarde, às vezes só quer ir para o interior de novo e voltar a trabalhar, né? E, bom, enfim, ter uma vida, enfim. Mas o aprendizado, ele é contínuo, mesmo quando se forma, você não vai saber tudo. Desculpa para os novinhos, né? Se é uma decepção. Mas tem muitas coisas que você aprende depois de muito tempo. Hoje eu com 20 anos, 24 anos de formada, eu tenho uma clareza muito maior da medicina e da minha profissão do que quando eu me formei. Quando eu me formei, eu não entendia nada, é muito difícil tudo para mim. Então, eu queria só falar isso para dizer que não importa, é normal que seja difícil para algumas pessoas, para algumas é mais fácil, mas que não desista e continue sempre tentando. Como? Se você não tem clareza, faça o que você faz de melhor, que é fazer o que você sabe corretamente. Então, vai se aperfeiçoando em anamnese, exame físico e raciocínio clínico, que fazendo um diagnóstico diferencial de tudo que você vê, 5 hipóteses, vendo a principal, a própria medicina vai ser a sua escola, e você cada dia vai aprender mais e poder ensinar também os mais jovens. Como que a gente vai abordar, então, o paciente que chegou? Tem que fazer um monte de pergunta para ele na emergência. Quando que a dor começou? Para saber, né, quanto que é tempo de evolução, não é? Não dá, eu acho que é uma apendicite aguda, mas começou 3 meses atrás, e daí começa aquela história, e tu tem que separar, porque 3 meses atrás a apendicite não pode ser. Pancreatite aguda também é bem rápida, agora pancreatite crônica é uma história de longa evolução, então, para que, professora, eu não tive aula de pancreatite, nem apendicite, eu não sei nada que tu está falando, tudo bem, então toma essa aula como uma introdução, né, e depois, ao longo do tempo da faculdade, tu vai aprendendo cada coisa, solidificando esse aprendizado. Tentar ver em que local dói, daí a gente vai, nos próximos slides, ver no exame físico o que é que isso quer dizer, mas algumas coisas vocês já aprenderam. Se for no mesogástrio, pensar em dor de origem intestinal, na fossa ilíaca direita, peritonite, doença de Crohn, vocês também já aprenderam 2 coisas, que no epigástrio pode ser úlcera, infarto de parede inferior, dor que dói na frente e nas costas, vocês aprenderam úlcera do adenal, aprenderam a colecistite aguda, e eu vou falar porque não da pancreatite aguda, né, que é o mais clássico, uma dor em faixa no andar superior do abdômen, irradiada para dorso. Qual que é o tipo de dor? É cólica? É víscera oca? Reincrescendo? É uma dor contínua? Qual que é a sensação? Ela queima? E uma nota de 0 a 10, sendo 10 a pior dor? O que que piora a dor? O que que melhora? Se o paciente estiver ajoelhado, como se ele estivesse rezando para Maomé, que chama posição da prece maometana, vocês têm que pensar em pancreatite aguda ou pericardite, né? São 2 coisas que fazem o doente ficar nessa posição. Se ele estiver bem quietinho,
vocês vão pensar que tem acometimento de peritônio, uma peritonite. Se ele estiver pulando, é uma dor visceral. A professora falou que pulando tem que pensar em cólica biliar. Já aprenderam um monte de coisa hoje, eu só estou revisando. Usou medicamento, qual medicamento que me interessa? Imunossupressor, quimioterápico, tem HIV, isso aí me interessa, porque ele pode ter infecção oportunista. Se ele é um paciente que já tem doença de Crohn, usa adalimumab, infliximab, anti-TNF, pode ser uma complicação da doença de Crohn, uma perfuração, uma estenose. Se ele é diabético, tem que lembrar que a colecistite em pacientes diabéticos, as infecções, elas podem ter um quadro clínico mais brando e enganar o médico, né? Então, tem que dar bastante valor para a queixa dos diabéticos. Já fez alguma cirurgia? Se já tirou a vesícula? Então doença na vesícula não vai ser, pode ser uma doença no colédoco, pode ser uma estenose por causa dessa cirurgia. Já tirou apêndice? Olha, um a menos para mim. Apendicite não é. E a história familiar, vocês lembram os fatores de risco para litíase biliar. Então, você olha para o doente, como é que ele é. Então, são os 4 Fs. Female, uma mulher, 40, em torno aí dos 40 anos. Fertile, com idade reprodutiva, já com filhos. E fat, obesa. E o 5º F é o family history, né? Então, perguntar se tem história familiar de litíase biliar. E para o paciente que tem dor epigástrica, que vocês, geralmente, infarto, para quem não sabe, é dor torácica, né? Para o paciente que tem dor epigástrica, que vocês querem saber se infartaram, vocês têm que perguntar se ele tem fator de risco cardiovascular. Ele fuma, é sedentário, tem história familiar de doença cardiovascular, ele é obeso, é diabético, tá? Todas essas coisas tem que perguntar. Usa droga, cocaína é uma causa de isquemia mesentérica. O tabagismo pode dar abdômen agudo vascular, tá? Vamos ver isso aí, calma. O exame físico. O exame físico, vocês já sabem, eu dou essa aula na sexta, vocês têm aula de exame físico na quarta, mas eu vou tentar falar só sobre as coisas, pensando na dor abdominal da emergência, tá? Primeira coisa no exame físico da emergência, para ver se o doente é grave, é uma coisa que você aprende na faculdade e você pode levar para toda a sua vida. Avaliar os sinais vitais. E eu te digo mais, meça você mesmo, tá? Eu trabalhei num hospital em São Paulo que o pessoal, ele media a temperatura com a mão e via a pressão sistólica e diastólica também com a mão e estetoscópio, sem esfingomanômetro. E estava tudo anotado lá no prontuário. Mas daí eu já tinha pedido o termômetro, né? Já tinha pedido o esfigmo para ver os sinais vitais de um paciente. Hoje não tem, eu não tinha levado o meu. E depois eu vi tudo anotado ali, a pressão, temperatura. Eu digo, mas como que tu viu a temperatura? Tá escondendo aí teu termômetro? Disse, não, doutora, eu sou muito boa aqui, eu consigo ver na minha mão. E vai discutir com a criatura, né? Então faz você mesmo, sinais vitais. Então, o ideal para o exame físico do abdômen é boa iluminação, paciente tranquilo e relaxado. Então, se o doente está pulando, está quicando, não vai ser bom, tá? Esses dias me chamaram para avaliar uma criança que estava com muita dor abdominal, lá na praia. Aí eu fui no apartamento, estava todo mundo correndo. A avó corria para um lado, a mãe corria para o outro. Eu gostava muito de pediatria, né? Então, e ele ficava pulando na cama mesmo, pulando assim, gritando. E aí eu pensei, né, o que eu vou fazer aqui, né? O que eu vou falar para o paciente ficar tranquilo e relaxado? Aí, como era pediatria, o segredo é acalmar a avó e a mãe, né? Então, tá tudo bem, aí eu fico bem calma, respiro fundo, bem devagar, faço o mais devagar possível, né? Inspiro, seguro, expiro, aí a avó parou de correr, aí o menino foi no banheiro, a mãe correu atrás, aí eles voltaram, eu olhei pra mãe parada, bem calma, a mãe se acalmou e a criança parou. A mesma coisa na emergência, se o paciente ficar pulando para um lado, o médico para o outro, não vai dar certo.
Então, o que eu recomendo para vocês na medicina, assim, que vão atender na emergência, a maioria de vocês vai durante o período, é ter bastante empatia com o doente e muito autoconhecimento com relação a vocês, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa muito reativa, não tolera muito agressão, você foi provavelmente muito agredido e é muito reativo, você tem que treinar e sentir para o doente não chegar desesperado e tu ficar desesperado, reativo, né? É um treinamento. Então, para deixar o doente tranquilo e relaxado, tu tem que ficar tranquilo e relaxado, é isso que eu quero dizer, tá? E tentar expor totalmente o abdômen, né? Aí vem aquele pessoal de macacão, né? A mulher vem de vestido, tem que expor o abdômen. Nessa situação de dor abdominal na emergência, vai ter que subir o vestido, vai ter que tirar o macacão. Se tiver aquela cinta, aquelas coisas bege, dura, aquele negócio que não sai, tem que tirar aquilo, senão não consegue fazer o exame. E nunca, em nenhuma hipótese, nunca vão fazer avaliação do abdômen por cima da roupa, a não ser que vocês não queiram saber o que vocês estão fazendo. Isso é só para tirar fotografia. Aí eu também recomendo que não tire com a roupa. Essa aqui eu acho que é a melhor parte, tá? Que é quando o doente está deitado, vocês começam a ter uma visão de raio-x do abdômen, para ver o que tem atrás e o que pode estar doendo, aonde que ele fala. Então, vamos lá. Hipocôndrio esquerdo. Eu tenho baço, eu tenho a flexura esplênica do cólon, eu tenho a base do pulmão esquerdo, pleura, só. Lembrando que a flexura esplênica do cólon é uma área de isquemia, que dá muita dor, tá? Eu posso ter o corpo gástrico aqui também, dando um pouco de dor, mas não, geralmente o estômago vai doer para o lado direito, tá? No epigastro, eu tenho o pâncreas reto peritoneal, eu tenho o estômago em cima e o fígado, que não costuma dar sintoma no epigastro. E o infarto, né? Que pode doer no epigastro. Se eu esquecer alguma coisa, você quiser falar, mas eu acho que não dá, né? No hipocôndrio direito, então vocês vão ter aqui o final do estômago, o duodeno, o fígado e a vesícula, principalmente, e a flexura hepática do cólon, ela é mais angulada assim, não costuma dar muita dor. Aqui, ó, ela é assim, ó. E aqui dá muita dor porque prende muito gás aqui, tá? Ela é bem anguladinha aqui, também prende muito, dói aqui. Nos flancos, os rins e ureteres. E nas fossas ilíacas, aqui desse lado, o seco, apendicite, lembrar do ilho terminal, doença de Crohn, tuberculose intestinal. E do lado esquerdo, é doenças do reto sigmoide. Em mulheres, os ovários, aqui embaixo a bexiga. O que vai fazer a bexiga doer mais? Quando tiver entupida a saída da bexiga. Pode ser por hiperplasia prostática benigna, cálculo, neoplasia infiltrativa, mais hiperplasia prostática ou tumor de próstata, né? Aqui nessa região, útero gravídico e no mesogástrico delgado. Sempre assim, tá? Sempre assim. Tentar escrever para o colega que vem depois de você, a não ser que você trabalhe num lugar sozinho, mas hoje em dia é muito difícil, porque mesmo que seja o teu consultório, tu vai ter que escrever no pedido de exame aonde que dói, né? Então, tu vai usar as descrições clássicas, e não o que tu inventou, né? Ao lado do umbigo, não. Tenta encaixar em algum quadrante, superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante superior direito, inferior direito, ou nas 9 grandes regiões, que eu não sei se o pessoal mais jovem conhece as regiões, mas seria o epigastro, o mesogastro e o hipogastro, tá? Aí os hipocôndrios direito e esquerdo, os flancos direito e esquerdo e as fossas ilíacas direito e esquerda. A gente tenta localizar aí e ter certeza que a gente avaliou todas essas regiões, mas isso só na mente, por enquanto. Só olhando, tá? Quando o doente apontar, também lembra de tudo isso já na hora. E aqui é a visão que vocês têm que ter sem ver nada disso. Vocês já sabem onde é que estão as coisas. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é para o reto do abdômen. E hoje está na moda ter barriga de tanquinho.
E às vezes vocês estão palpando os gominhos do reto e acham que estão palpando algum tumor, né? Aí é só prática para ver, tem que ver se a pessoa faz muito exercício, ou ela trabalha com o corpo, por exemplo, ela é de área rural, ou trabalha com a construção civil, ou malha muito mesmo. Aí você já espera uma barriga mais dura, tá? A ordem do exame físico, o pessoal conhece, ela é um pouquinho diferente. Ela começa com a inspeção e vai logo para a ausculta. Isso aí vocês geralmente sabem que é porque se palpar, na sequência da inspeção, já passar para a palpação, pode alterar os ruídos hidroaéreos e aí fazer diferença na ausculta, tá? Prejudicar a ausculta. O que é importante? A ausculta na emergência, ela é, geralmente no ambulatório, a gente não usa muito, tá? A ausculta, porque não faz muita diferença. Na emergência faz toda a diferença auscultar o paciente, tá? É ali que a ausculta, um paciente depois do outro, vai te trazendo muita informação. Então, o paciente tem dor, diarreia, às vezes é uma diarreia aguda, o ruído hidroaéreo está muito aumentado. Não é dor abdominal, abdômen agudo, nem nada disso, é uma diarreia, mas tu já viu como é que é um ruído aumentado. Agora, tu está diante de um quadro de suboclusão, obstrução intestinal, ele aumenta muito, é diferente o ruído hidroaéreo. E depois tu vai ter silêncio abdominal. Silêncio é a pior coisa que tu pode ter. Tu vai escutar o abdômen durante 1 minuto e não vai escutar nenhum ruído hidroaéreo, isso é silêncio abdominal. Aí sugere, pode ser um ilho paralítico, pode ser uma obstrução grave, tá? Depois vai para percussão e palpação. Beleza. O contorno da barriga do doente, no contexto do abdômen agudo, é mais para a gente ver se tem alguma massa aparecendo, alguma coisa pulsátil, se a barriga está distendida, a pele muito fina, os vasos visíveis, ou alguma cicatriz de alguma cirurgia prévia que tu não perguntou ou ele esqueceu de informar, tá? Se tiver estrias violáceas, pode ser que ganhou peso há pouco tempo, né? Circulação colateral. Alguma pereba pode ajudar, às vezes é uma vasculite, né? Tem Raynaud-Schonlein, dor abdominal e vasculite. É uma púrpura de Raynaud-Schonlein, tratamento não é cirúrgico, é corticoide, enfim, é outra coisa. Avaliar se o paciente tem uma hérnia, pedir para ele fazer a manobra de Valsalva, ou ele tenta levantar a cabeça, bota a mão contra a boca e sopra para ver se a hérnia sai, e você tenta reduzir a hérnia e ver qual é o tamanho do buraco que tem na parede abdominal, na parede muscular, né? Não aqui na pele, mas você vai tentar palpar o ósseo ali, qual que é o tamanho da hérnia ali dentro. Então, os ruídos, a importância a gente já falou. Esse sinal de Joubert é o timpanismo em cima do fígado, né? Que pode ser uma interposição de alça entre o fígado e a parede abdominal ou um pneu peritônio. É muito raro esse sinal de Joubert, tá? E a percussão, de uma forma geral, serve para avaliar a distribuição de gases no abdômen e investigar visceromegalias. Isso é útil na emergência, mas nos quadros de abdômen agudo, as causas que a gente vai falar, não é muito comum ter visceromegalia, mas já te ajuda a ir para um outro caminho, né? O paciente tem um bação, aí pode ser um infarto esplênico a causa da dor, né? Pode ser que ele tenha um linfoma, e aí é uma outra coisa, uma complicação diferente. A palpação superficial vai ver se tem sensibilidade abdominal, resistência muscular, massas, e também vai relaxando o paciente para a palpação profunda. Aqui eu me lembro daquele meme que vocês repostaram na Atlética, muito legal, né, sobre como é que é mesmo, professor, você bota as duas mãos e aumenta, assim, faz uma pressão na barriga do doente para vencer a resistência do abdômen. Então, é assim, bota uma mão sobre a outra, coloca a mão doente e tenta palpar lá no fundo.
né? Sem a prática não dá para ensinar, né? Só numa aula teórica assim, isso é impossível, né? Tem que pegar a mão do aluno e botar lá na barriga. Vamos tentar ver se a gente tem alguma massa, a gente tem um objetivo quando a gente coloca a mão na barriga do doente. Não é à toa que a gente coloca a mão lá. A gente coloca a mão à toa quando a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente vai tentar pegar alguma coisa ali dentro que não deveria estar ali. Como que a gente vai saber? Palpando centenas, milhares de barrigas normais e aprendendo na prática o que é o normal, o que é alterado, tá? Tem gente que aprende rápido, tem gente que aprende devagar, tudo bem, só continuar que vai aprender. Bom, a hepatimetria, o baço, hoje a gente não vai passar porque não é tão importante no contexto de dor abdominal. É importante para ver? É importante, vamos lá. É porque demora, né? Então vamos lá. Nós temos duas técnicas para avaliar a palpação do fígado. Uma é a Lemos Torres com a ponta dos dedos assim, a outra mão dando um apoio firme atrás, tá? Para você não comprimir a barriga do doente contra a cama, você segura aqui firme e tenta encostar essa sua mão em direção à outra mão. E a manobra de Mathieu, que é engarra, tá? Então, são duas formas, você pode escolher o que for melhor, tá difícil de um jeito, seja fluido, né? Be like water. Quem falava isso? Bruce Lee. Não deu de um jeito, faz de outro até conseguir palpar. Vamos aprender isso na prática. Pessoal que chega lá no internato, não sabe, tem que chamar a professora, tá? Não dá para aprender sozinho, é difícil. A percussão do espaço de Traube, só para lembrar, é na linha axilar anterior, em cima da costela que vocês vão percutir, tá? E daí, quando ele respirar, ele vai descer, e aí pode ser que ele fique ocupado, tá? Para palpar o baço, vocês têm duas posições, em decúbito dorsal ou em decúbito lateral. Em decúbito dorsal, ó, vocês têm que tomar cuidado para não se debruçar em cima do paciente que está com dor. É bem difícil palpar baço em barriga doída, porque tem que enfiar bastante a mão, pode ver aqui, ó. E é bem, vocês vão colocar embaixo da costela lá dentro, tá? O baço, se tiver aumentado, já vai estar saindo aqui. E eu gosto mais da manobra de Schuster. Eu acho que baço palpável é na manobra de Schuster que tu vai pegar. Tu pode pegar em decúbito dorsal, mas é no Schuster que tu tira a tua dúvida. Hoje, não vou conseguir explicar para vocês. Prometo que daí, quando estiver na aula presencial, eu faço todo o teatro lá da manobra de Schuster que tem que fazer. O mais importante é não esquecer de fazer o teste da hipersensibilidade renal, tá? Treinar a mão para isso aqui, para não machucar o paciente na hora, não fazer forte demais e não fazer sem vontade, tá? Porque aí não vai também adiantar nada. Se o paciente tiver dor, tu vai dar um soquinho nele e ele vai dar um pulão, tá? Pode sugerir que ele tem pielonefrite. Palpa a aorta, tá? É assim, uma mãozinha do lado da outra, no mesogástrio. Geralmente as pessoas que têm esse subcutâneo mais espesso, igual essa pessoa aqui, não vai dar para palpar nada de aorta, tá? É mais para as barrigas magrinhas, para as mulheres que já tiveram vários partos, que tem um músculo reto do abdômen fraquinho, tá? Ou pessoas que emagreceram bastante, daí tu consegue palpar. Aí, magro bastante para vocês jovens, né? Os jovens são mais magros, né? Que a gente, como médico de adulto, costuma ver pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas são mais recheadas e é realmente difícil de palpar a aorta. Mas a gente palpa, tá? Normalmente, assim. As manobras para detectar a CIT são 3. Isso aqui é importante no contexto da dor abdominal, porque se o paciente tiver ascite, a dor abdominal pode estar relacionada à infecção desse líquido. E às vezes o paciente é barrigudo e não é ascite. Então tem algumas manobras que vão te ajudar a ver isso. Claro, a professora faz um ultrassom, faça um ultrassom no HU, mas na UPA talvez não vai ter ultrassom. E aí tu vai ter que fazer o exame e saber o que tu tá encaminhando, né?
Então, tu vai virar o paciente decúbito dorsal e fazer uma percussão radial do centro da barriga para a periferia. E tu vai ouvindo assim, ó, ar maciço, ar maciço. Daí tu vai vendo que vai ficando uma linha assim de maciçez nos flancos, que corresponde à presença de ascite. Mas às vezes o paciente é gordo e a gordura espalha, e parece que dá um semicírculo de Skoda positivo. Aí a melhor manobra para detectar isso é tu virar ele de lado e escorrer. O líquido vai escorrer para baixo, em cima vai ficar ar. Aí aqui do lado vai ficar timpânico, aqui onde era maciço. Quando ele vira de lado fica o ar e a água escorre. Essa é a melhor manobra para detectar ascite. O piparote não adianta muito. E você pode fazer as manobras para detectar, para ver se tem peritonite, né? O sinal de Bloomberg é para ver apendicite, é dor à descompressão brusca da fossa ilíaca direita. Tu vai colocar a mão em cima do apêndice, conversando com o doente, e vai ficar ali parado. E aí tu pode distrair o paciente com alguma coisa que tu viu que ele gostou de falar na anamnese. Ele gostou de falar do carro, ele gostou de falar da neta, ele gostou de falar da esposa, ele gostou de falar da namorada, ele gostou de falar de uma viagem, tu pergunta sobre isso. E vai enfiando bem devagarzinho, mantendo uma pressão contínua ali. Aí quando tu acha que tu enfiou o suficiente, continua conversando com ele, aí tu tira subitamente, tá? Mas tu não faz um movimento muito grande, porque se tu levantar a tua mão, ele vai pular de susto de ver a tua mão se levantando, né? Só tu tira subitamente, mas não levanta muito a mão. Aí se ele pular, o sinal é positivo, porque é uma dor à descompressão brusca. O Rovsing também é para ver apendicite, só que tu vai apertar o lado esquerdo. Daí é melhor, porque daí tu vai apertar o lugar que não tá doendo, sabe? Aí o doente deixa tu apertar. Só que quando tu solta, vai doer lá na direita. É dor também na direita quando tu descomprime a esquerda. E o sinal do psoas, ele é mais difícil, porque tu... Não é mais difícil, mas tu tem que dobrar a perna que tá embaixo do apêndice para ver se ele vai ter dor à flexão da coxa. Qual coxa? Eu ficava pensando quando eu era estudante, meu Deus, qual coxa? Eu não sei porque eu tinha essa dúvida, é a coxa do apêndice. Pensava, será que não é a coxa contrária? Não, é a coxa do apêndice, é a direita, tá? E o sinal de Murphy? Gente, no contexto ambulatorial, eu vejo muita gente falando, eu vi o sinal de Murphy e era positivo. Não, o sinal de Murphy é para ser feito na emergência, quando o paciente vem com uma dor abdominal significativa. Ele é um sinal de colicistite aguda. A gente já pegou colicistite aguda no ambulatório 2 vezes, então às vezes faz sentido se a dor for muito forte e recente, né? Uma dor aguda de início recente. Como que é esse sinal? Tu vai colocar a mão aqui, onde que é a vesícula, e tu vai apertando, 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 apertando. E aí tu coloca a tua mão aqui e segura na tua posição, né? Segura ali na posição, e aí manda ele respirar fundo. Quando ele respirar fundo, o pulmão vai descer, o fígado vai descer e a vesícula vai ser comprimida contra essa região que tu tá apertando a tua mão, ou aonde tu tá comprimindo. E ele não vai conseguir respirar, ele não vai conseguir respirar fundo. Ele vai interromper a respiração quando tu estiver palpando o hipocôndrio direito. Esse é o sinal de Murphy, tá? Não é apertar e soltar, não é ficar apertando. Nunca fica apertando, tá? Assim, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Isso não é exame físico do abdômen. Tudo tem um propósito, tá? Não é assim, aperta e solta, não tem nada. Tem que saber o que tu tá fazendo. Ah, professora, eu não sei nada. Tá bom. Vai saber, não se preocupa. Então, a gente tem o abdômen inflamatório, perfurativo, obstrutivo, hemorrágico e vascular. Olha, a partir daqui agora, eu vou falar sobre as características de cada abdômen desses e quais são as etiologias prováveis e como tu vai tentar diferenciar entre um e outro, tá? Então, no abdômen agudo inflamatório, a dor é difusa insidiosa, né? O clássico é a apendicite, que é o modelo, né, do abdômen agudo inflamatório. Depois ela se torna localizada e a localização vai sugerir a etiologia, né? Quando já tem uma dor parietal, né? Acometimento peritoneal.
A evolução para peritonite, sempre quando a dor é forte, pode ter náusea, vômitos. Na apendicite pode ter febre, tá? Dor à palpação superficial e profunda, pode ter descompressão brusca dolorosa. E o plastrão, o que acontece? Quando tem uma microperfuração, começa a ter um monte de alça protegendo aquela perfuração e formando uma maçaroca inflamatória. Então, tu vai palpar, tem uma bola, tá? É como se fosse... Bah, é uma bola, assim, mole, mas ela é bem mais dura do que deveria ser. Como se fosse uma bola de rugby macia de espuma, assim. Só que ela não era para estar ali. Aí tu palpa, tem uma bola, mas só que pequenininha, né? Do tamanho de uma bola de tênis, só que não tão dura igual uma bola de tênis, tipo uma bola de espuma. E aí tu vai palpando e dói, né? Mas principalmente dura, às vezes aderida, planos profundos, às vezes tu vai apertar, ela escapa pro lado, tá? Aí tu tem que pensar aí, tá grave, isso aí tá perfurado, isso aí deve ser cirúrgico. Às vezes tem que fazer antibiótico até decidir pela cirurgia, eles são os cirurgiões. E a gente é muito feliz com a equipe de cirurgia que a gente tem no hospital universitário. São ótimos, para não dizer maravilhosos. Outra coisa que é comum no abdômen agudo inflamatório é a leucocitose, que é o aumento das células brancas no sangue. Pode ter desvio à esquerda. A leucocitose pode acontecer com uso de corticoide, por isso tem que perguntar que remédio que o paciente está tomando. Pode acontecer... principalmente por causas inflamatórias, infecciosas ou até neoplásicas, né? Mas sempre sugere que tem uma doença que tu tenha que descobrir o que é. E a presença de alça sentinela, que são alça dilatada no lugar que habitualmente não tem, e que tu tira o raio-x em pé e deitado, elas sempre estão no mesmo lugar, sugerindo a localização da doença, né? Aqui no caso, a fossa ilíaca direita é o apendicite. Isso aqui não é o apêndice dilatado, são as alças ao redor, que não estão se movimentando direito e fica com o ar preso, por causa da inflamação ao redor. Então, além da apendicite aguda, os clássicos inflamatórios, colecistite aguda, então é dor em hipocôndrio direito, sinal de Murphy, pancreatite aguda, dor em andar superior do abdômen, epigastro, irradiada por os dois hipocôndrios hipadorso, e diverticulite, geralmente fossa ilíaca esquerda, tá? Diverticulite, geralmente paciente acima de 60 anos, mas pode ser acima de 50, que come pouca fibra. Abdômen agudo perfurativo. Esse é um clássico, né? Todo mundo acaba decorando, porque é uma dor súbita de forte intensidade, parada da eliminação de gases e fezes, é bem grave, abdômen agudo perfurativo, ausência de ruído hidroaéreo ou diminuição importante, pode ter o sinal de Joubert, né? A perda da maciez hepática, dor à palpação superficial e profunda e abdômen tábua. Então, aqui nesse caso, é uma contração involuntária da parede abdominal em função da presença de ácido, tá? Acontece em úlcera, mas também pode ser uma perfuração numa doença de Crohn, pode ser uma deiscência pós-operatória, tem várias causas, tá? Também tem leucocitose, pode acontecer concentração, e aqui, ó, na base do raio-x de tórax, vocês vão ver ar, tá? Mostrando que aqui tem um pneumo peritônio. Neoplasias podem perfurar, né? E divertículos também podem perfurar, tá? Lembrando. E causas infecciosas, mas infecções não é tão comum, é mais úlcera, Crohn, neoplasia e divertículo. O abdômen agudo obstrutivo, também todo mundo sabe, né? Quando passa na cirúrgica, esse é muito legal, assim, o quadro clínico, e é um pouco ruim, assim, de ver, porque o paciente, ele vomita muito, tá? Tem a parada da eliminação de gases e fezes, isso é muito importante, o paciente não elimina gases, tá? Todo mundo elimina gases, a gente não gosta de falar sobre isso, né, sobre flatulência, sobre pum, né, sobre gases, mas a gente, como médico, tem que perder essa inibição e tem que conversar com o doente. Se parou de eliminar os gases,
sugere que possa ter uma obstrução intestinal. Pode acontecer até de ter vômitos fecaloides. Eles são fecaloides não porque tem fezes, mas é porque eles ficam bem escurecidos e parecidos com fezes e fétidos, porque eles estão muito dia parado no intestino, tá? Às vezes fezes. Às vezes vai indo ao contrário, mas é muito raro. Tem dor difusa à palpação, tá? Distensão abdominal e ruído hidroaéreo bem aumentado no início e depois o silêncio. Também pode acontecer uma concentração, né, que é um aumento no hematócrito, a distensão das alças. Quando vocês estiverem na sexta fase, eu conto para vocês um caso que eu vi preparando para colono, adoro. Ficar bem distendido, assim, ó, bem perigoso. E num raio-x de abdômen normal, geralmente o que vocês veriam? Veriam um ar subindo aqui no ascendente, cólon, né, intestino grosso, ar subindo aqui, ar no transverso, ar no descendente, ar no reto. Aqui no lugar do descendente, ó, tem um embolado, como se tivesse, tipo, fezes aqui, e depois não tem mais ar, não tem mais nada, tá? E tem um nível importante, sugerindo que não tá tendo peristalse aqui nessas alças, estão paradas, tá? Então, tem alguma coisa obstruída aqui no descendente, tá? E aí, quando o doente fica deitado, você vê toda a alça do transverso bem dilatada e do ascendente. Nesse paciente aqui, tem ar no reto, tá? Mas esse é outro. O que pode dar obstrução? Primeiro, doença de Crohn, quando dá estenose, tá? Doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória que atravessa a mucosa, a muscular e a serosa. Por isso, ela pode perfurar ou estenosar, que o que é isso? É que inflama e depois cicatriza e a alça fica bem estreita, tá? Pode dar intussuscepção, que é mais comum em crianças e em adultos, acontece geralmente quando tem tumor, que é uma alça entrando para dentro da outra, causando sofrimento da alça, um envelopamento da alça. Não sei se vocês veem meu vídeo, é uma entrando para dentro da outra. Um volvo de sigmoide, que é um giro que acontece no intestino, geralmente também é presença associado a tumor, tá? Dá uma torção de sigmoide ou uma malformação congênita daí em criança. As neoplasias, que daí obstrui mesmo a passagem das fezes, é uma complicação normal, assim, da neoplasia de cólon. As hérnias encarceradas, né, quando tem sofrimento de alça, uma hérnia sai para fora, tu não consegue reduzir, colocar no lugar certo. E as bridas, que não é o livro do Paulo Coelho, são as aderências que acontecem no intestino, podendo causar aí uma puxada na alça, né? São aderências, daí a alça não consegue distender completamente porque está aderida. O abdômen agudo hemorrágico, a dor é um pouco diferente dos outros 3 que a gente viu. Ela não é muito intensa, o paciente fica com muito mal-estar, porque perdeu volemia. Então, quando você olha para ele está com sintomas de má perfusão cerebral. Isso é comum em pacientes com infarto, pacientes com hemodinâmica ruim, tá? Quando a hemodinâmica ruim, o paciente ele tem que ficar sentado ou deitado, senão a cabeça dele não consegue pensar direito, tá? Então, ele fica meio abandonado na cadeira, assim. Pode ter alterações nos níveis de consciência por má perfusão, hipotensão por perda de sangue, né, de volume, taquicardia reflexa, para melhorar a distribuição do oxigênio no volume que sobrou, uma dor difusa à palpação, mas não dor à descompressão brusca, o ruído hidroaéreo pode diminuir, e tem líquido livre na cavidade abdominal, né? Uma causa comum é prenhez tubária rota, né? Prenhez ectópica, quando acontece na tuba uterina, né? E o paciente com muita anemia. Então, é a primeira vez que eu tô falando aqui, muita anemia. Os outros casos, inflamatório, obstrutivo, a gente estava falando de hemoconcentração, aumento do hematócrito. Aqui é anemia, perdeu sangue. Outra coisa, aneurisma de aorta abdominal,
hemangioma hepático, é raro, tá? Romper o hemangioma. Ruptura de baço, é mais trauma daí. Cisto ovariano hemorrágico. 3, tubarão-rota e cisto ovariano hemorrágico são disparados mais comuns, daí em mulheres, né, pessoal? E eu cheguei no meu horário, são 8h30, mas tô terminando, tá? Para quem... O abdômen agudo vascular. Eu gosto muito desse, porque é muito... Eu gosto muito de gastrologia, eu na faculdade eu acompanhei muito o pessoal da cirúrgica, eu acho que quem quer aprender sobre barriga deve acompanhar muito o pessoal da cirurgia, eles sabem muito sobre isso, porque eles têm uma experiência no dentro e no fora. E o abdômen agudo vascular, ele é muito legal quando aparece na emergência, porque ele também não dói muito a barriga. Só que você olha para a cara do paciente, ele está com uma cara que a dor está horrível. Ele está com muita dor, você olha, o rosto está todo espremido, às vezes ele está pálido, assim. Quando você vai colocar a mão na barriga, se fosse no obstrutivo, no inflamatório, no perfurativo, ele não ia querer que você palpasse, ele sempre fica chateado, porque faz piorar a dor dele, o seu exame físico, e nesse caso, não. Ele é indiferente ao exame físico do abdômen. E ele geralmente é um paciente com alto risco cardiovascular. Então, ou ele é tabagista, ou é diabético, ou é obeso, ou tem história pessoal, familiar de doença cardiovascular, né? Então, paciente que tem stent, que já tem doença coronariana e vem com dor abdominal, você tem que pensar em abdômen agudo vascular. Por isso, tem que fazer a história. Então, a dor, ela é mal caracterizada, tem um mal-estar geral, tem antecedentes de arteriopatia, pode simular outros tipos de abdômen agudo, tá? Também aqui vai ter hipotensão e taquicardia, dor à palpação superficial e profunda, mas é bem diferente dos outros 3, é como um abdômen agudo hemorrágico, ou até menos, tá? E uma distensão abdominal, porque as alças não vão estar se movendo muito, então vai ter um abdômen bem timpânico, com ruído diminuído ou silêncio. E geralmente já com uma acidose metabólica, se tiver sofrimento de tecido, né? Aí o pH sanguíneo fica ácido, né? E tem um consumo de bicarbonato com um base excess, né? E aí, geralmente, é necessária a intervenção da cirurgia vascular, que também é top no HU. As principais causas são trombose da artéria mesentérica, embolia da artéria mesentérica e trombose da veia mesentérica. Tá? Pode ser para paciente que tem fibrilação atrial, pode ter embolizado, é uma coisa que você tem que ver no exame físico, se ele tem uma arritmia, né? Porque a fibrilação atrial pode causar a presença de trombos, ou se ele tem um infarto prévio, ele pode ter um trombo ventricular por má mobilidade do ventrículo. E o próprio tabagismo da terumatose, né? A gente tem na gastroenterologia clínica vários pacientes com ateromatose mesentérica, com isquemia mesentérica, e inclusive quadros crônicos que agudizaram, foi para enterectomia extensa, enfim, são situações que podem ter evolução bem ruim, né? Que ruim se você não tiver num local que tenha cirurgião, né? Por isso que eu escolhi trabalhar no hospital de referência, porque eu gosto de ter uma equipe boa trabalhando comigo. E, por último, né, para terminar, eu gostaria de falar para vocês o mais importante, e que é o que mais confunde, né? Aquele medo de não saber o que é, aqui na dor abdominal, ele não é tão grande, mas o que vai levar, assim, o mais importante da aula é tentar diferenciar o que é que vai ficar internado e que tem risco de ser um abdômen agudo, de todas essas coisas que estão aqui, que podem dar dor abdominal e não são cirúrgicas. Como? Como, Janaína? Tás louca? Lúpus? Renal Schönlein? Renal Schönlein não é cirúrgico, mas dá uma baita dor abdominal, né? Cetoacidose diabética, já vi operária. Muitas coisas.
Como? Olha, fazendo anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, muito difícil de cair numa roubada e errar feio, tá? Quando você faz todos esses passos, sempre são acertos, tá? E provavelmente a dificuldade que você teve, qualquer outro médico teria. Claro que o médico mais experiente ou da área mais específica vai ter mais experiência, vai saber mais. Mas com o tempo, se você for atender esse tipo de coisa, vai ter facilidade em separar as duas coisas. Não sei nada, professora, e vou dar meu primeiro plantão amanhã. Não sei nada. Filha, se não sabe nada, você faz assim, faz anamnese, faz exame físico, que vai dar tudo certo. Por favor, só vou pedir para vocês, apesar de ter uma facilidade, quem trabalha nos grandes centros de fazer a tomografia na emergência, ela é um ótimo exame, mas eu queria que você refletisse só sobre uma coisa, tá? Uma consulta no hospital privado, ela tem um valor de retorno para o hospital. Quando ele monta uma estrutura grande para receber uma emergência de gente, ele recebe uma consulta. Se você fizer uma consulta e pedir uma tomografia, ele vai receber uma consulta e uma tomografia. A consulta de 40 pila vira uma consulta de 440 pila, ou de 1.100 pila. Então, às vezes, tem uma certa vontade da indústria que também está por trás da medicina de querer que faça um monte de exame. É uma segurança sua. Não estou dizendo que eu não faria, muitas vezes você vai fazer. Mas tenta fazer uma hipótese, por exemplo, se você achar que é uma isquemia mesentérica, você vai ter que fazer uma angiotomografia dos vasos mesentéricos, entendeu? Não vai adiantar uma tomografia, às vezes, com contraste normal. Se tu achar que é uma peritonite bacteriana espontânea, que a pessoa tem ascite, tu pode fazer um ultrassom, mas tu vai ter que fazer uma análise do líquido acítico. E o que eu vejo agora como profissional da barriga, que eu sou, é que está tendo uma falta de vontade, assim, de fazer diagnóstico diferencial e tem uma rotina, que é dor abdominal, tomografia e morfina. Dor abdominal, tomografia e tramadol, que é um tipo de analgésico também que não se deve fazer. Para todas essas causas de dor abdominal, a gente não faz analgesia, a gente espera o paciente evoluir e decide qual vai ser o tratamento. Depois que decidiu, é que pode fazer analgesia. A gente nunca faz sem fazer diagnóstico. E a morfina e o tramadol, eles não são bons para a barriga, tá? Eu tive um colega médico, que é da minha época, foi meu calouro, 2 semestres depois de mim. E ele foi na emergência com dor, tá? E ele não sabia o que era, porque ele acordou de madrugada com dor e foi. A médica da emergência, depois, quando ele estava no caminho, ele começou a sacar que era litíase urinária. E era, né? A médica da emergência pediu ultrassom, era litíase urinária, fez tramadol nele. Aí não melhorou. Daí ela fez tramadol de novo. Daí ele assim, tu vai fazer de novo, não melhorou. Daí ela assim, vou. Daí ele assim, olha, não melhorou, tô desesperado, né, já querendo, como eu falei, litíase urinária deixa a pessoa nervosa. Daí ela assim, eu vou fazer outro tramal. Ele disse, tá, mas tu só faz tramal? Ela assim, eu só faço tramal. Dele. Sim, mas o tramal não é a primeira escolha para litíase urinária. Então, assim, tramal não se faz para litíase urinária, é anti-inflamatório, hidratação, para ver se a pedra sai, era uma pedra pequena que dava para sair. E eu sei, medicina é um pouco difícil, né? Não dá para saber tudo, assim, no começo. Às vezes a gente não sabe, mas hoje, com a facilidade de acesso que vocês têm à informação, vocês têm uma oportunidade muito maior que a nossa, que a gente ia para o plantão com uma mala, né? Não tinha mala de rodinha, se vocês querem saber, em 1990 e poucos não tinha mala de rodinha, era mochila, tá? Ou mala daquelas. E esses livros-textos de emergência, UTI, gasto, tudo que ia aparecendo, a gente ia lendo. Então, pegar bastante o hábito da leitura no caso de dúvida, que esse é uma grande forma de aprendizado, sempre dá uma lida. Sempre dá uma lida nas dúvidas, sempre dá uma lida, nunca inventa. Tchau, pessoal que está saindo. Prof, tem pergunta no chat. 1 minuto. 1 minuto por quadrante, 1 minuto por quadrante. 1 minuto por quadrante para definir o silêncio, é o que é o mais certo.
Mas daí com a experiência tu vai fazendo mais rápido, né? Tu vê que não tem nada, mas o ideal é 1 minuto por quadrante. Sério, Bárbara, vocês gostaram? Eu achei que eu me alonguei tanto e a gente fica falando sozinha e fica em dúvida se está sendo útil, assim. Bastante dúvida. Não, prof, a aula foi ótima. Sério, muito obrigado mesmo. Foi muito boa, professora. Muito obrigada. E o que eu queria combinar com vocês, que eu também acabo trabalhando de acordo com a experiência que eu tive quando era estudante. Então, quando eu era estudante ou residente, eu não gostava muito quando o professor ia comigo examinar, porque eu me sentia muito humilhada. Assim, eu sentia que eu fazia tudo certinho, e às vezes não fazia, né? Eu contei pra ele. Eu sentia que eu fazia tudo sozinha, e daí ele ia lá e fazia outra coisa, e daí eu me deparava que eu tinha feito errado, ou o doente se deparava, e eu me sentia muito humilhada. Então, eu não costumo ir muito com vocês quando a gente está lá na 10ª fase do ambulatório, eu não costumo ir muito. Mas a partir de agora, eu vou começar a ir porque vai ser o pessoal que está há 4 semestres online, né? Então, o que eu queria falar por último é, se vocês passarem comigo e quiserem que eu vou lá, a professora ver essa barriga comigo, eu vou, tá? Vamos combinar isso aí. Fala, vamos lá ver essa barriga. E vamos. E vamos ver. E eu também só fui aprender a ver barriga com um tempo, tá? Chegou no R4, ainda tomei uma do staff que estava vendo fígado errado. Então, é um aprendizado contínuo. Nunca se envergonhe de não saber. Eu acho que tem que se envergonhar de não ter mais vontade de aprender. E acho que vai ser muito legal se a gente puder fazer a aula presencial que a professora comentou também, demonstrando, né? Já acho que já vai ser bem muito legal também. Pois é, se quiser depois ir fazer oficina, né? Aí a gente faz oficina com um grupo pequeno e... Certeza, vamos se organizar para fazer sim, prof. Tá bom. A galera aí do EAD tá precisando. Então tá, combinado. Valeu. Então tá. Era isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá. Prof, muito obrigado pela aula de hoje. Foi maravilhosa. Nossa. Maravilhosos são vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado, prof. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau, obrigada.